Boa noite para você que acompanha a programação da TV Universitária. O TV Notícias desta terça-feira, dia 17 de outubro, começa agora. E você acompanha comigo os destaques de hoje. Como melhorar a qualidade dos biocombustíveis. Pesquisa desenvolvida na UFO contribui até com o meio ambiente. Vamos falar de frustrações da infância. Como os pequenos devem lidar com a situação e o papel dos pais. Professores da universidade se reúnem com representantes da CAPES, fundação que avalia e fomenta a formação nos programas de pós. Em função do Dia Mundial da Alimentação, vamos reforçar a necessidade de hábitos alimentares saudáveis. A população está cada vez mais obesa. Hoje tem também o nosso quadro Mercado de Trabalho e muito mais. O TV Notícias está no ar. Uma pesquisa desenvolvida na Universidade Federal de Uberlândia pretende melhorar a qualidade dos biocombustíveis, evitando inclusive prejuízos ao meio ambiente. Pelos resultados já alcançados com os estudos, o pesquisador vai receber em dezembro o Prêmio CAPES de Tese 2017. Este sistema tem uma série de aplicações, entre elas, determinar o teor de metais pesados em biocombustíveis. O que o Tiago e mais um grupo de pesquisadores do Instituto de Química da UFO fizeram foi aprimorar o sistema, desenvolvendo esta base, chamada de célula eletroquímica. O diferencial é que esta base não existe em nenhum lugar do Brasil nem do mundo. Ela é adaptada para eletrodos impressos, que oferecem mais vantagens no transporte, custo e manuseio. Tudo isso é para melhorar o processo de determinação de metais em biocombustíveis. Meu objetivo foi criar uma metodologia analítica para quantificar metais pesados em biocombustíveis, principalmente etanol e biodiesel. Nessa pesquisa, nossa viela foi um ramo da química analítica chamado de eletroanalítica, em que a gente desenvolveu métodos portáteis, rápido, de fácil acesso, as pessoas conseguem manusear com facilidade para quantificar esses metais pesados nessas amostras. O Tiago conta que analisou a presença de vários metais pesados, como chumbo, cobre e mercúrio, que surgem na própria produção do biocombustível e também no transporte e armazenamento. A pesquisa contribui para melhorar a qualidade dos biocombustíveis e evitar prejuízos econômicos e ambientais. Outro prejuízo que pode ser evitado é a diminuição do rendimento dos veículos. Quando a gente está utilizando um biocombustível, como etanol, como biodiesel, às vezes a gente pode estar sendo lesado como consumidor. Pelo fato desses metais pesados adquirirem, na verdade, eles geram uns processos corrosivos que diminuem o rendimento do veículo e, além do que, dentro da cadeia produtiva, gera prejuízos, de forma geral, para a economia. Tá? Porque diminui o rendimento, então você vai ter que colocar sempre mais combustível, então isso gera um impacto também econômico, além também de impactos ambientais. A tese de doutorado do Tiago foi a única da UFO a ser agraciada com o prêmio da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. A pesquisa dele concorreu com outras dezenas de teses defendidas em 2016, de 45 programas de pós-graduação em Química com doutorado do país. Para o orientador da pesquisa e coordenador da pós-graduação em Química da UFO, o impacto do prêmio é grande. Estar no prêmio de teses da CAPES já é algo que significa muito para a Universidade Federal de Uberlândia, para o programa de pós-graduação em Química, para o Instituto de Química, para os alunos que trabalham e participam do programa de toda essa esfera, né? Porque é um programa, é um prêmio bastante difícil, né, de ser conseguido. São todas as teses do país que participam dessa premiação. Cada programa de pós-graduação seleciona uma tese para concorrência nacional, onde uma comissão avalia todas as teses em função dos produtos gerados a partir das teses. Este grupo não estava só interessado em publicar a pesquisa, e sim fazer a transferência desta tecnologia. Por isso, conseguiram uma parceria com uma empresa da Espanha. O co-orientador da pesquisa foi quem ajudou a conseguir esta parceria. Ele explica que o contrato com a empresa está em andamento. Nós adaptamos essa célula para que uma empresa da Espanha pudesse acoplar um dos eletrodos, que seria talvez um dos dispositivos mais vendidos por essa empresa, né? Então a gente conseguiu convencer essa empresa, então, que acoplando o dispositivo dessa empresa nessa célula, eles ganhariam tanto em produtividade como em durabilidade. O trabalho tem uma importância grande porque propõe um método, um produto que pode ser aplicado
claro, com as suas adaptações, enfim, com avanços mais ligados à eletrônica, à instrumentação. Parabéns aí aos pesquisadores, com certeza uma grande contribuição a todos nós na condição aí de consumidores do combustível, principalmente. Para a alegria dos uberlandenses, ontem choveu em boa parte da cidade. Chuva rápida. A previsão para esta quarta-feira você vê agora no mapa. Em Uberlândia, a temperatura varia entre 22 e 34 graus. Não há previsão de chuva. Em Uberaba, a quarta vai ser de sol e poucas nuvens. Mínima prevista de 19 graus e máxima de 35. O dia começa quente também em Araguari, com mínima de 20 graus e máxima de 33. Em Ituiutaba, os termômetros devem marcar 25 graus pela manhã. E o calor se estende ao longo do dia. Máxima prevista de 37 graus. Em Patos de Minas, a quarta vai ser de muito sol e calor. Mínima de 17 e máxima de 34 graus. Não chove na cidade. A Universidade Federal de Uberlândia recebe a segunda edição do Congresso UFO de Contabilidade. O evento acontece na quinta e sexta desta semana. Mais informações com Gislene Rodrigues. Olá, Flávia, a todos que acompanham o TVU Notícias. O tema desta edição é Contabilidade, Gestão e Agronegócio. Para saber mais detalhes, eu converso com Gilberto José Miranda. Ele é um dos coordenadores do evento e professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis. Professor, conta pra gente o porquê da escolha deste tema. Olá a todos. A contabilidade ela se preocupa em fornecer aos diversos usuários instrumentos de apoio ao processo decisório. E neste evento, considerando a particularidade de Uberlândia, nós resolvemos focar na área de agronegócios. Então nós vamos discutir os instrumentos da contabilidade nos seus diversos segmentos, mas com uma ênfase em agronegócio. A programação conta com várias atividades. Isso, são 60 trabalhos que serão apresentados durante o evento. Haverão oficinas temáticas, mesas redondas, palestras nacionais e internacionais com autores de renome, no Brasil e fora do Brasil, além do lançamento de um livro que nós faremos durante o evento, resultado de uma parceria entre a Universidade de São Paulo e a Universidade de Uberlândia. Quem pode participar do congresso? Então, as inscrições eram feitas antecipadamente para a participação de todo o evento, mas nós teremos algumas atividades que serão abertas ao público, que são as oficinas temáticas e o lançamento do livro. Então, agora vamos reforçar o convite, professor, a data do evento e o local. Então, o evento ocorrerá aqui no campus Santa Mônica, na Universidade Federal de Uberlândia, nos dias 19 e 20 de outubro, quinta e sexta-feira próxima, nos blocos 3Q e 5O. Ok, muito obrigada pelas informações, professor. É com você, Flávio. Obrigado, Gislene. E depois do intervalo, professores da universidade se reúnem com representantes da CAPES, Fundação de Fomento à Pesquisa e aos Programas de Pós. E mais, vamos falar de frustrações na infância, como os pequenos devem lidar com a situação e o papel dos pais. O TVU Notícias faz um rápido intervalo e volta já. Até o fim da semana, o CEMEP em Uberlândia vai oferecer 42 cursos em diversas áreas para profissionais da educação. O objetivo, melhorar ainda mais o processo de ensino e aprendizagem nas escolas municipais. As aulas são de graça. Para mais informações, o telefone é o 3212-4363. A Universidade Federal tem o compromisso com o ensino, pesquisa e extensão. E não só nos cursos de graduação. Os programas de pós, mestrado e doutorado cumprem também o que é firmado junto ao MEC e com a população. A CAPES avalia e fomenta a manutenção e expansão dos programas. A UF promoveu um encontro com professores e também representantes da Fundação. Participaram do evento coordenadores, diretores e secretários das unidades acadêmicas da UFO. A visita dos representantes da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior foi organizada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. É uma série de atividades que a Universidade Federal de Uberlândia vem realizando em conjunto com as agências de fomento. Primeiramente, nós tivemos o CNPq Day.
o CNPq Day foi direcionado para grupos de pesquisa e pesquisadores, né? No sentido de aproximá-los com a principal agência de fomento à pesquisa. O CAPES Day ele está relacionado com os programas de pós-graduação, né? Que a CAPES é a agência que regula e avalia os nossos programas. A CAPES existe há mais de 60 anos. É uma fundação ligada ao Ministério da Educação. Trabalha para consolidar e expandir a pós-graduação estrito sensu no Brasil. A CAPES organiza toda a comunidade científica brasileira em torno de critérios e procedimentos, né, para avaliar os programas, o desempenho dos programas de pós-graduação. Isso é feito de 4 em 4 anos agora. A segunda parte que complementa isso é a parte de fomento. Então, nós temos 4 diretorias hoje que fomentam a pós-graduação. Uma que é a que eu venho representar, que são programas para o país, né, investimento dentro do país. Uma para investimentos fora do país, que é a diretoria de relações internacionais. Então, nessa são pesquisadores que vão para fora, bolsistas, bolsa no exterior. E temos 2 diretorias voltadas para a educação básica, que tem uma relação mais indireta com a pós-graduação, mas também importante na parte de formação de professores. A instituição é a primeira universidade federal a promover o CAPES Day. A presença da CAPES hoje é fundamental. E essa atividade da CAPES, até hoje, ela só foi realizada na USP, né? Que realizou essa, vamos dizer assim, esse Dia Day da CAPES, né? Na Universidade de São Paulo, né? Então, a importância da CAPES, da presença da CAPES aqui hoje, é exatamente essa, né? De aproximar os nossos programas com a agência que tem, né, por finalidade financiar e avaliar a nossa pós-graduação. E agora nós vamos falar de um sentimento que é comum na vida de todos nós, a frustração. Se nós adultos nem sempre sabemos lidar com os fracassos, com algo que não aconteceu como a gente esperava, e as crianças? Como elas lidam com as frustrações e qual deve ser também o papel dos pais, da escola? É o que nós vamos falar com a psicóloga Adriana Barbosa de Freitas Caparelli. Adriana, muito obrigado pela presença. Obrigada a você pelo convite. Quando a gente fala de frustração, é de fato um sentimento e ele faz parte da nossa vida e do próprio desenvolvimento humano também? Faz. E é importante a gente se ater não só à frustração, mas eu acho que antes disso, às necessidades atendidas do bebê. Porque, assim, a gente fala o não é importante, mas para o não existir tem que haver um sim. E o sim, ele é o período inicial da vida que é super importante para o bebê ter as necessidades dele atendidas pelos pais, né, pela mãe, pelo pai, por quem cuida dele, né? Uhum. E de uma forma gradativa, os pais vão introduzindo, é espontâneo, né? Porque a mãe também não pode ficar o tempo inteiro disponível para o bebê a tempo e a hora. Então, essa, assim, falha, né? Porque a falha é humana, todos somos humanos, a gente não pode atender os filhos em tudo. Então, essas falhas, se elas forem introduzidas gradativamente, isso já vai se configurar num bom início de vida para o bebê, né? E quando a gente fala do não, também me vem uma outra situação. Tem a hora certa também de dizer não, e a gente, mesmo na infância, tem que saber lidar com isso. Olha, naquele momento não dá para comprar determinado brinquedo. Nesse momento, olha, não pode ir além do que a escola dita que tem que ser feito. A gente tem que saber lidar com os limites também, para não sofrer lá na frente por expectativas demais, talvez. Mas cada fase tem a sua, vamos falar assim, configuração. Então, é importante que a gente pense que o ser humano, ele tem várias fases de desenvolvimento e em cada uma delas a gente tem uma capacidade específica. Então, quando a criança é muito pequena, ela não vai entender o não como adulto. Então, é importante que os pais, eles gradativamente, por exemplo, se ela quer um determinado brinquedo, ela é muito pequenininha, ela não vai entender ficar sem aquele. Às vezes a gente tem que substituir por outro menos perigoso. Vamos supor, se a criança ainda está engatinhando ou começando a andar, né? Uma coisa que oferece um risco à criança. E com a capacidade, o desenvolvimento da mente e da maturidade dela, ela vai poder ir suportando e compreendendo também as explicações dos pais. Então, esse processo de transição, da gente poder entender a partir da criança de como ela está, né? Entender que às vezes nem todo o choro é só birra e a gente tem que largar a criança, né,
chorando, a gente tem que entender, porque a criança, quando não fala, ela se expressa através do choro, né? Então, vamos entender melhor o que significa esse choro. E daí vai, né? Eu acho que em cada fase, o não vai sendo importante para ela poder, como você diz, ir se adaptando às frustrações, poder aceitar que nem tudo para ela é a tempo e a hora, né? Aprender a ter os limites dela, e ver os limites dela e do outro, né? Isso é e quando importante. essa criança ela vai para a escola e ela passa a conviver com pessoas e com crianças também, inclusive da mesma idade, que é um processo do desconhecido. Ela vai aprender conhecendo coisas novas, todo dia vai ter uma situação nova e tal. É um pouquinho diferente no ambiente escolar, esse processo de educação para a vida também, e com as próprias frustrações, porque quase sempre eles convivem com situações muito, muito parecidas, não é mesmo? Isso, acho que aí também cabe o bom senso do educador, né? Porque às vezes uma educação muito repressora, né, sem muito sentido de isso não pode, isso não deve, também não é uma coisa muito adequada, não favorece muito o desenvolvimento, né? Mas ela vai ter que ir aprendendo a lidar assim, né, com o horário, com disciplina, né, com... E aí entra também o caso dos pais, né? Eu acho que é um adendo importante que eu tenho que dar, né, em relação às... vou falar assim, a importância do pai também poder não projetar tanto, né, aquilo que ele viveu em relação ao filho, né? Ou que ele espera mesmo, talvez que ele não tenha vivido, mas ele espera em cima do filho também. Exatamente, porque aí o que acontece? Muitos pais podem não frustrar o filho porque não gostaram de ser frustrados, né? Assim, se sentiram muito ruim com isso. E aí a criança vai se desenvolvendo, o adolescente, sem uma experiência de não, sem uma experiência de limite. E isso a faz, né, a torna uma pessoa muito difícil de convivência, né? Aquela pessoa que só consegue pensar a partir dela mesma. Né? E vai acabar gerando problemas em função de um problema maior, quer dizer, o problema ele existe e vai criando problemas paralelos até pelo comportamento em si, né, inserido numa sociedade. Porque ele vai ter essa dificuldade, né, de lidar com essas questões. Isso aí vai atrapalhar na convivência do trabalho, né, futuramente. Então, assim, às vezes a pessoa que ela não está muito amadurecida e se torna pai, mãe, né, ela vai passar por esse confronto, né. Então, assim, eu acho que é importante também dar uma dica. Na dúvida, procure alguém para ajudar, né, troque ideias com os avós, com os educadores, e se for o caso, se isso for insuficiente, procure a ajuda de um especialista, né, de um psicólogo, para poder trocar, porque quando a gente é pai e mãe, a gente de uma certa forma vai revivendo a nossa infância, a nossa adolescência, e algumas dificuldades, elas podem ser repetidas, né? Então, se a gente ficar atento a isso, né, a gente promove um desenvolvimento saudável no filho. E né? a gente aprende com a vida, com certeza. Olha, Adriana, muito obrigado pelas informações e vamos falar mais, com certeza, em novas oportunidades também. Tá bom, eu agradeço a oportunidade. E depois do intervalo, tem as vagas de emprego e estágio para Uberlândia e região. E mais, em função do Dia Mundial da Alimentação, vamos reforçar a necessidade de hábitos alimentares saudáveis. Nós fazemos um rápido intervalo e voltamos já. A FUTEL informou que após a realização de serviços de manutenção na piscina do Parque do Sabiá, as aulas de natação e hidroginástica foram retomadas nesta terça-feira. Você procura uma oportunidade de estágio ou emprego? Tem vagas abertas para Uberlândia e região. Você confere agora no nosso quadro Mercado de Trabalho. Vaga para corretor de seguros. O salário é de R$ 1.200 garantido, mais comissão. Tem também ticket refeição, mais vale transporte ou auxílio combustível. Vaga para motorista com CNH-D. O salário é de R$ 1.274, mais vale transporte. Vaga para vendedor balconista. O salário é de R$ 1.300 garantido, mais comissão. Tem também café da manhã e almoço na empresa, mais estacionamento interno e ainda convênio médico. Vaga para auxiliar
auxiliar de produção para pessoa com deficiência. O salário é de R$ 1.354, mais transporte fretado, alimentação na empresa e ainda tem convênio médico e odontológico. Vaga de estágio para atendimento na área administrativa. A remuneração é de R$ 650, mais vale transporte e ainda tem um ticket diário para alimentação. Vaga de estágio em ciências contábeis. A bolsa auxílio é de R$ 650, mais vale transporte. Vaga de estágio também em administração. A bolsa auxílio é de R$ 905, mais vale transporte. É necessário cursar administração ou áreas afins. Os interessados devem entregar o currículo na CDL, que fica na Avenida Belo Horizonte, número 1290, no bairro Oswaldo Rezende. Ontem, 16 de outubro, foi o Dia Mundial da Alimentação. No Brasil e no mundo, aumentou em 60% o número de pessoas obesas. E com isso vêm os problemas também relacionados ao excesso de peso, como diabetes. E por mais que tenhamos informação sobre hábitos alimentares saudáveis, precisamos falar mais sobre o assunto. Eu recebo aqui no estúdio a nutricionista Camila Fernandes Pereira. Camila, muito obrigado pela presença. Obrigada pelo convite, Fábio. A gente fala de hábitos alimentares saudáveis e parece algo novo, mas todo mundo sabe pelo menos o básico em relação ao que deve levar para a mesa e, consequentemente, à boca também. Por que a gente não segue essa dieta de forma tão interessante assim, Camila? A gente tem um problema hoje que as pessoas estão no mundo da correria, né? Trabalha muito, sai cedo de casa, chega tarde, então às vezes fica com preguiça de preparar um prato, então acaba fugindo para os fast foods, né? Ou industrializados também, os alimentos comidas mais rápidas. Igual lasanhas pré-congeladas, então isso acaba acarretando um aumento de peso, onde a pessoa come mais do que deveria. E gasta menos, porque as pessoas estão cada vez mais sedentárias também. Uhum. Quando a gente fala disso, o gasto calórico e a prática de atividade física, não dá para falar em boa alimentação, principalmente no sentido de manter um peso ideal, sem trabalhar hábitos em conjunto, não é mesmo? Sim. Igual eu falo, a atividade física é casada com a dieta. Se faz dieta e não faz atividade física, o resultado não é o mesmo e vice-versa. Então, tem que fazer os dois para manter o peso e principalmente perder. Uhum. Camila, quando a gente fala em alimentação, a gente pensa logo numa família. Tem adultos, tem homem, mulher, tem crianças, tem adolescentes. Como fazer um cardápio que seja interessante para todo mundo e que tenha prazer também, que seja saboroso, né, além de nutritivo? Eu sempre falo que a alimentação ela não pode ser monótona, principalmente para crianças, né? E assim, os pais são os maiores exemplos. A gente vê muito o pai, a mãe, que às vezes não gosta de salada e por isso não coloca a salada à mesa. E então não estimula a criança ou adolescente a comer esses alimentos. Então cresce um adulto mais seletivo. Então é muito importante que a família se alimente bem e mostre para a criança esse lado, se alimentar melhor, fazer uma atividade física, né, se exercitar. Então assim, ter uma alimentação mais rica em frutas, ao invés de dar lanche para as crianças no almoço, principalmente jantar, que a gente vê muito isso no consultório, né, as pessoas deixam de jantar, né, comer a proteína, a salada, para comer hambúrguer, para comer bauru, né, pastel, uma pizza. Então tem que mudar isso. Então o brasileiro hoje eu percebo que eles estão comendo menos comida de verdade, buscando mais salgados, né, os alimentos industrializados em geral. Né, evitar os refrigerantes, os açúcares, as guloseimas. Quando a gente fala em dietas, eu sei que isso daria uma outra entrevista, talvez até um programa inteiro sobre esse assunto, mas sempre tem muitas dúvidas, porque a cada dia surgem dietas que são mais mirabolantes do que as outras. Independentemente de casos específicos, como o fisiculturista, quem compete, o atleta de competição em si, o que a gente deve manter no cardápio sempre que é mais saudável? Talvez os integrais, ingesta de muito líquido. O que a gente pode fazer, independentemente de dietas milagrosas? O básico mesmo é comer de 3 em 3 horas, né? E evitar os alimentos de farinha branca, por exemplo, pão francês, trocar pelo pão integral, evitar o consumo de quitandas em geral, refrigerantes, dar preferência para os sucos naturais ao invés dos sucos em pó, beber bastante água. Uhum.
sempre assim, hábitos do dia a dia que fazem muita diferença lá na frente, com certeza. Que bom, olha, Camila, muito obrigado pelas informações e a gente pode voltar a falar mais sobre o assunto. Muito obrigado. Que agradeço, muito obrigada. E o TV Notícias desta terça fica por aqui. Fique agora com o Jornal Minas, segunda edição. Boa noite para você e até amanhã.